Olá, nós vamos ver agora um pouco sobre os mecanismos de controle. Os mecanismos de controle são muito importantes dentro do planejamento estratégico, pois sabemos que o planejamento ele visa com que a organização alcance determinados objetivos. Porém, como saber se esses objetivos estão sendo alcançados? Como saber se esses objetivos precisam passar por alguma correção? Os mecanismos de controle servem exatamente para isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Os mecanismos de controle permitem ao gestor e à equipe responsável pelo planejamento que aconteça uma constante revisão das proposições e análise do desempenho da equipe responsável pela estruturação. Cabe aos gestores da empresa, através da equipe de projetos, definir quais serão os mecanismos a serem utilizados para que possa haver uma sintonia entre o que é proposto e as necessidades da organização, e o que o cenário está demonstrando em relação ao planejamento estratégico. Nesse processo, é importante averiguar qual será a metodologia utilizada, bem como as formas de controle que a equipe de projetos, bem como a gestão, terá de acompanhar o processo como um todo. O que é controle? Segundo Oliveira, controle é a função do processo administrativo que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de alimentar decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar desempenho ou interferir em outras funções do processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam as metas, aos desafios e aos objetivos estabelecidos. Como falamos, o controle então vai permitir que se faça a comparação entre o que foi planejado e o que foi executado, e se o que foi executado está de acordo com as metas estabelecidas, com os padrões. Se houver algum desvio dessas metas, desses padrões, o controle irá notificar e o gestor fará, portanto, as devidas alterações, as devidas correções. Se estiver tudo ok, o controle também vai ajudar para garantir que o processo continue e também pode até sugerir mudanças no intuito de melhorar ainda mais esse processo. São ações importantes dentro do controle no planejamento estratégico, conforme Oliveira. Essas ações são de coleta de informações internas e externas do ambiente da organização, controle e avaliação, níveis de controle e avaliação, verificação de consistência, revisão, análise de resistência. Essa parte de avaliação nós veremos com mais detalhes adiante. Aqui podemos destacar a coleta de informações, que isso se dá através daquelas ferramentas que nós estudamos nas aulas anteriores, as ferramentas de diagnóstico, o controle que nós estamos estudando agora, e conforme nós falamos, eles servem para que a gente verifique a consistência entre o que foi planejado e o que está sendo executado, a revisão para verificar se está tudo ok ou não, e a análise de resistência, saber exatamente aonde tem dificuldades para que essas possam ser superadas. Qual a importância do controle? Podemos enumerar aqui vários itens que destacam a importância do controle, como controle de processos e pessoas, monitorar ações a partir da tomada de decisão, auxiliar decisões imediatas no mercado e internamente, monitoramento de escopo e cronograma, redefinição de ações, análise constante dos cenários internos e externos da empresa, auxiliar as tomadas de decisões dentro do planejamento estratégico, acompanhamento de resultados. Quando falamos em controle, temos que falar também sobre o planejamento e controle da produção, o PCP. Muito utilizado no setor industrial, o planejamento e controle da produção é também uma ferramenta utilizada por toda a organização quando se trata do planejamento estratégico. Portanto, ela não é exclusiva da área de produção, mas é aplicável a todo e qualquer ambiente organizacional. O que seria esse planejamento e controle da produção? Vamos destacar aqui algumas características. Primeiro,
conhecer as atividades da empresa, suas particularidades, como elas funcionam e se relacionam. Eis aí o ponto de partida para a criação de um planejamento e controle da produção. Lembra muito o que nós falamos sobre o próprio planejamento. Através das ferramentas de diagnóstico do ambiente interno e externo, você desenvolve o planejamento, criando a sua missão, visão, valores, etc. Também o planejamento e controle da produção parte desse conhecimento interno da empresa com as suas particularidades e, então, se desenvolve um planejamento. O PCP deve facilitar a integração entre os setores produtivos e de vendas, ou seja, deve equilibrar os trabalhos internos com processos adequados e pessoas qualificadas e externos da empresa, conectando-a com o mercado. Portanto, o planejamento e controle da produção não é apenas definir o que será produzido, planejar o que vai ser produzido, mas também promover uma integração entre os diversos setores da empresa para que esse planejamento seja realizado de forma conjunta, colaborativa, como veremos mais adiante, e também permitindo essa interligação da empresa com o seu ambiente externo, ou seja, com todos os colaboradores externos dessa organização, com o mercado, com o governo, com os consumidores, com os concorrentes, etc. Pré-requisitos para o processo de planejamento e controle da produção. Entre os pré-requisitos temos previsão de vendas, nível de estoque de produtos acabados, capacidade de produção, estrutura dos produtos, tempo das operações, nível de estoque das matérias-primas. Essas informações aqui, portanto, precisam ser conhecidas para que se possa fazer o planejamento de controle de produção. Então, mesmo que as suas funções sejam realizadas de maneira mais ou menos formal, junto com outras atividades administrativas, ou geralmente concentradas em poucas pessoas, esses pré-requisitos devem ser registrados, devem ser de conhecimento do setor produtivo, dos gerentes, para que se possa fazer ou para que se possa executar o planejamento do controle da produção. A natureza do planejamento e controle da produção. Lembramos, né? Planejamento, programação e controle formam um processo que deve ser repetido todo mês, toda semana, todos os dias. O plano determina o que vai ser feito e com quais recursos. A programação e organização sequencia e abastece com ordens os centros produtivos. Destacamos então, dentro da natureza do planejamento e controle da produção, que, caso não haja desvios, segue-se executando e controlando. Chamamos aqui de desvios toda inconsistência em relação ao que foi planejado e o que está sendo executado. Também ele diz, mesmo sem a ocorrência de desvios, podem-se analisar os processos buscando melhorias contínuas por meio de implementação de ações preventivas. Ou seja, embora estejamos fazendo conforme o que foi planejado, ainda assim devemos sempre buscar melhorar o processo produtivo. Isso ocorre muitas vezes com a implementação de ações preventivas, ou seja, ações que vão prevenir, que vão evitar que os erros ou os desvios aconteçam. Caso ocorram desvios, deve-se buscar identificar causas e implementar ações corretivas a essas causas, para que esses desvios não voltem a ocorrer. Controle é o processo de lidar com esses desvios, podendo desencadear ações corretivas, que são chamadas de planos redesenhados, ou intervenções na operação ao implementar ações preventivas, corrigir possíveis desvios futuros. Repetindo, o controle então ele vai servir para corrigir o que está errado ou para prevenir, evitando que esses erros ocorram. Assim, podemos citar como algumas dessas ações: encontrar um novo fornecedor, consertar a máquina que quebrou, deslocar pessoas de um setor para outro, providenciar um treinamento visando melhor capacitação dos funcionários. A importância do controle para o planejamento estratégico. Em todas as etapas do planejamento estratégico, é importante haver o controle das atividades e das ações propostas. Antes, durante e a construção do planejamento estratégico, é fundamental que existam mecanismos
que controlem todas as tarefas, pessoas, datas, prazo e o respeito ao contrato dentro do planejamento. Assim, podemos destacar alguns itens que reforçam a importância do controle para o planejamento, entre eles a eficiência, que é medida pela execução do que está programado, bem como pelo cumprimento do que está previsto na redução dos custos, a eficácia, que é fazer acertadamente as coisas, bem como propor ações diferenciadas e gerar lucro e resultado. A efetividade é uma situação inerente principalmente à organização, pois a competitividade no mercado de longo prazo e obtenção permanente de resultados fará com que a organização obtenha os resultados desejados. A descentralização, a qual prevê participação e delegação de responsabilidades, além da gestão da empresa, não apenas delegar tarefas, e sim a tomada de decisão. Planejamento participativo. A participação de todos da organização para que aconteça o que está previsto no planejamento inicia na construção da própria proposição, no diagnóstico interno da empresa, para a formulação de ações. O planejamento participativo pode ser definido como: o principal benefício do planejamento não é o resultado final, ou seja, o plano, mas o processo desenvolvido. Nesse sentido, o papel do responsável pelo planejamento não é simplesmente elaborá-lo, mas facilitar o processo de sua elaboração pela própria empresa e deve ser realizado pelas áreas pertinentes ao processo. Em outras palavras, o planejamento não é apenas criar planos, mas é uma tarefa que envolve todos da organização para a sua elaboração. O processo de elaboração é tão importante quanto o próprio plano em si. Também percebe-se que o planejamento participativo envolve as áreas correspondentes dentro da organização. Ou seja, ninguém faz o planejamento sozinho. Todos os envolvidos devem colaborar, fazendo com que os profissionais das áreas participem do processo, envolvam-se e assim construam o planejamento. É fundamental, portanto, o envolvimento. Esta filosofia precisa ser disseminada dentro da empresa e o melhor instrumento para isso é a conscientização interna. O planejamento estratégico gera para a organização as seguintes características: a descentralização, ou seja, o processo de tomada de decisão não será feito somente por uma pessoa, ou as atividades não serão executadas apenas por uma pessoa ou um pequeno grupo, mas todos deverão colaborar. Gera um ambiente organizacional saudável, o clima organizacional, portanto, será favorável a todos. Vai gerar a motivação, o envolvimento e a otimização dos profissionais, fazendo com que as pessoas ou os colaboradores sintam-se mais proativos, ou seja, desejem participar de maneira efetiva com o processo. A modernização, levando a empresa a patamares mais elevados, mais adiantes, assim como o aprimoramento do processo, processos melhores, mais eficazes. Temos também o aprimoramento do fluxograma, que é o desenho organizacional que mostra o caminho a ser seguido durante um processo. A integração das áreas, como nós falamos, o planejamento não é executado por um ou um pequeno grupo, mas todos os envolvidos, todos os que têm interesse em colaborar, e, consequentemente, trará para a organização resultados positivos. Esses resultados serão mensurados com relação ao que foi planejado. Aqui entra, portanto, o controle novamente.